Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Amados, hoje temos mais um vídeo. Desta feita, queremos falar sobre carta à igreja em Sardes. E nós queremos recapitular aqui que a igreja de Éfeso, ela representa o primeiro século, a igreja primitiva, a igreja que Jesus deixou, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do derramamento do Espírito Santo, aquela igreja exemplar. A palavra Éfeso significa desejável. E aí nós temos aqui uma advertência para ela não perder o seu primeiro amor. Passamos então para a carta a Esmirna, que significa sofrimento, mirra, sofrimento. E esta igreja, ela sofreu grandemente perseguição, e o Senhor estava com ela. Ela era pobre materialmente, mas era rica na presença do Senhor. Aí nós temos a igreja do terceiro, quarto e quinto século, que é a igreja de Pérgamo, significa pelo casamento. Ela também tem o significado de torre forte, torre edificada. E esses dois significados da palavra Pérgamo, ela é muito bem casado. Por quê? Porque tanto a igreja era pelo casamento com Roma para se tornar uma torre edificada. Então, ali nós temos a pseudo-conversão de Constantino, e que agora usava a fé para firmar o governo romano. Foi quando, então, a igreja do Senhor Jesus, que não tinha placa, não tinha nome, não era instituição humana, ela era governada diretamente pelo próprio Deus, com teocracia, baseados na doutrina dos apóstolos. Agora, nós então vemos uma igreja que o Estado tem influência, que o Estado manda, que o Estado cria suas doutrinas, que o Estado começa a dominar através do bispo de Roma e colocar nome e sobrenome. Ela tem um nome e tem um sobrenome romano. O objetivo é ser romano. O objetivo é o Império Romano. Então ela casa-se com o Estado, torna-se uma torre edificada, torna-se rica. Agora é moda ser cristão, está em pleno auge, está do lado agora do imperador romano Constantino. Depois foi vindo outros imperadores, gostaram da ideia, e agora aquela igreja que não era mais a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas uma igreja de Roma, exclusiva de Roma, cria-se todo tipo de doutrinas. Então nós entramos na igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira, nós vendo, representando aqui do século VI ao século XV, nós vemos aqui 900 anos de uma igreja em que os historiadores chamam de Idade das Trevas, Tempo das Trevas, em que não se podia ter nada fora da igreja. Todas as escolas foram sendo manipuladas por aquele falso cristianismo, e agora, já no finalzinho aqui do século XV, mais especificamente em 1215, nós vemos quando a igreja começou a proibir a Bíblia. Que absurdo! A igreja proibindo Bíblia, a palavra do Senhor. Mas foi assim que aconteceu, e chegou ao ponto de se queimar as Bíblias. E quem fosse pego estudando, lendo a Bíblia, ele poderia ser investigado, poderia ser torturado, poderia ser até morto, conforme fossem as circunstâncias. Então, isso tudo aconteceu já a partir do século 13, 1215 em diante. Quando chega no século XV, está em pleno auge. E nos anos 1400 e qualquer coisa, isso está em pleno auge, a proibição da Bíblia. E agora as missas em latim domina, e agora a igreja de Tiatira tem essa chamada aqui tolera essa Jezabel, essa profetisa. Então nós vamos vendo todo tipo de perseguição acontecendo e de mortes acontecendo nesse período das trevas. A igreja se torna proprietária de terras em todo o mundo, a igreja se torna agora proprietária de muito ouro, muita prata, muitos bens, muita obra de arte. Ela se torna proprietária também do intelecto, das escolas, do que se fala, do que se prega. Ela começa a dominar o mundo inteiro. E ela começa a almejar também ali a Terra Santa, o Oriente Médio. E agora a igreja, ela é dona de um exército incalculável, e a igreja cobra impostos de todos os países do mundo, principalmente ali na Europa. Os países avançados, todos estavam de joelhos, todos os reis e governadores e príncipes, e todos estavam de joelhos diante
da Igreja Romana. O Império Romano se sustenta, se fortalece através da fé, através do Papa, através da Bíblia, através da Igreja. E assim domina tudo, porque quem fosse contra a Igreja, contra suas tradições, contra a infabilidade papal, deveria então ser morto. Mas agora, Deus levanta um homem, ali nos anos 1300, chamado John Wycliffe. E ele agora, ele prega contra a opulência, a luxuosidade, o enriquecimento exagerado da igreja na época e aquele domínio sobre todo o mundo da época, o domínio político das nações, aquela propriedades de terras. Então ele se levanta contra isso e contra também a venda de indulgências, como que a igreja assume o lugar de Deus para perdoar os pecados. Quem tem muito dinheiro pode pecar muito e pagar pelos seus pecados. Quem não tem, não pode pecar. E se pecar, vai ter que agora pagar penitência, sofrimento. Por isso que Tiatira é chamado de odor de sacrifício, por causa das penitências da época, que a pessoa retalhava o próprio corpo, o próprio joelho, andando de joelho, para pagar a penitência dos seus pecados, porque não tinha dinheiro para pagar para a igreja. Não tinha dinheiro para pagar um batismo. Não tinha dinheiro para pagar uma missa de 7º dia, uma missa de 30 dias, ou uma missa de cada mês, ou no final de um ano, até o 7º ano. Não tinha dinheiro para fazer essas coisas, então era tudo na penitência. Por isso a palavra Tiatira tem esse nome, de odor de sacrifício, que não agradava a Deus. E agora nós vemos ali o prelúdio, nós vemos o início, o precursor da reforma, John Wycliffe. E ele agora, Deus usando as autoridades, o rei Eduardo III da Inglaterra, para proteger John Wycliffe. Nós vamos ler aqui a carta à igreja de Sardes, que está nessa transição do século XV para o século XVI, os anos 1500, os anos 1400, 1300, ali foi o início da reforma. A reforma se dá exatamente a partir do ano de 1500. Vejamos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos aqui a igreja de Sardes, a igreja do século XVI e XVII, representada aqui por Sardes. E nós vemos aqui duas coisas interessantes. Quando diz: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Ué, mas a igreja não estava viva? Não tinha nome? A igreja agora não estava em seu auge? A igreja não dominava o mundo civilizado da época, o mundo da tecnologia, o mundo avançado da época? A igreja não era rica? Como que estás morto? Porque não era aquilo que Deus queria. Porque desviaram, apostataram da sã doutrina do Senhor, dos ensinamentos de Cristo. E agora nós vemos o Senhor dizendo para ela se arrepender. E diz assim: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Quem que estava para morrer? É porque muitos nunca aceitaram aquilo que estava acontecendo. Muitos morreram. E quando aconteceu, então, a reforma,
Ali nós tivemos uma mortandade muito significativa que ficou na história. Nós temos conhecidos como Noite de São Bartolomeu, porque era homenagem ao santo Bartolomeu. Lá na França, em Paris, um subúrbio, em bairros da França, estima-se que pode ter morrido até 70 mil pessoas em nome da fé, porque estavam seguindo aquilo que John Wycliffe deixou, que John Hus deixou, que Martinho Lutero deixou, seguindo os pais da reforma. Ora, perdeu-se totalmente a visão do amor de Cristo, do suportar, do oferecer outra face, de amar o inimigo, de abençoar os que nos perseguem, de ser bem-aventurados os que choram, os humildes de coração. Perdeu-se todo o sentido do exemplo de Cristo ali na cruz, do evangelho do Senhor Jesus, morte, perseguição. Criou-se o tribunal da Santa Inquisição para investigar, para torturar. Se formos em Amsterdã, se formos na Holanda e vemos ali o Museu de Amsterdã e vemos o Museu da Tortura da Igreja, você vai ficar horrorizado com tanta maldade, engenhosidade de materiais para se torturar. Você vai talvez sentir vômito de ver como o ser humano era capaz, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome da igreja, em nome da fé, em nome da Bíblia, fazer aquilo com as pessoas. Mas esse é o estágio que chegou. E então no verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. A dignidade de andar com as vestiduras brancas do Senhor, a dignidade dos ensinamentos de Cristo, a dignidade da sã doutrina, teve poucos, é verdade, aqui diz poucos, que eles não cederam. Eles morriam, eles eram torturados, mas não cederam. Permita-me contar o exemplo aqui de Jan Hus, ele natural da República Tcheca, hoje conhecido como República Tcheca, na época talvez a região da Boêmia. Mas vejam bem, este homem, ele seguiu os ensinamentos de John Wycliffe, ele aperfeiçoou, ele melhorou. Então ele foi excomungado, assim como John Wycliffe também foi excomungado, mas não tocaram nele por causa que a Inglaterra não suportava a carga de tributação papal e da igreja, então deu apoio a John Wycliffe. Agora, John Hus não tinha ninguém para acudi-lo, então ele foi condenado à morte, à fogueira. Permitam-me ler aqui um texto histórico do momento da morte de Jan Hus. Estou falando de Jan Hus.